Está encerrado o expediente. Passaremos agora ao tema livre, onde veremos a vereadora Déia por 15 minutos. Boa tarde, excelentíssimo presidente desta casa, boa tarde, excelentíssimos vereadores, excelentíssima vereadora, todos que acompanham a sessão de Câmara, seja pela internet ou aqui pessoalmente, funcionários desta casa. Primeiramente, registrar aqui que, fruto de uma parceria com o Instituto Federal de São Roque, que é uma escola técnica e de ensino superior localizada na cidade de São Roque, se iniciou há cerca de 1 mês e meio um projeto sem custo para a prefeitura, no sentido de catalogar a vegetação do Horto Florestal de Mairinque. Ele é um dos trabalhos necessários para que a documentação do parque seja completa, como determinou a lei do ano 2000, e como também está na lei federal que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Para ser um parque, evidentemente, que precisa ter um catálogo de todas a sua vegetação. Isso está sendo feito pelos estudantes do Instituto Federal, assim como outras ações que eles vão executar dentro daquele parque. O que nos deixa muito contente, além da iniciativa de ter procurado o professor, doutor Ricardo Coelho, que dirige aquela unidade, para que a unidade apoiasse o município de Mairinque em todas as possibilidades, assim como já está fazendo o Instituto em relação a Brasital em São Roque e a outras áreas do município de São Roque. E o que me deixa mais feliz ainda é que alguns alunos são de Mairinque, alunos da Vila Barreto, do centro da cidade, de outros locais. Então, a equipe está formada por alunos de técnico e de ensino superior na área ambiental, e alguns são daqui. Isso é muito importante, porque, de certa forma, o pertencimento da questão do parque fica mais forte. Nós temos lá alunos que são de São Paulo, do Imbu, de Cotia, de São Roque, de várias regiões, de várias cidades, mas também temos mairinquenses lá, isso é muito bom. Eles já fizeram o que pode se chamar de um censo demográfico, né, de quem está lá residindo no horto. Eles vão catalogar, como eu disse, a vegetação, mas evidentemente que todo o resto vai poder contar com os olhos daqueles técnicos. E quem sabe também alguns deles façam o trabalho de fechamento do curso em relação ao parque, o que vai ser melhor ainda, porque daí pode se transformar num artigo científico, numa publicação, e isso tudo vai se somando. Quando a gente começou alguns anos atrás, e vamos falar da história mais recente, 99, 2000 para cá, se preocupar que o horto fosse um parque, a gente foi conhecendo muitas pessoas que foram para essa área ambiental. E um menino daqui de Mairinque mesmo, Denilson Branco, que se interessa muito pela questão ambiental e que agora está estudando na Universidade de São Carlos, quem pelo Facebook viu há 2 semanas, há 1 semana, que ele publicou um estudo completo sobre a vegetação do Cerrado Mairinquense, com fotos e descrição, que é aquela vegetação que a gente vê mais na área norte do município de Mairinque. Então, esse menino também, ele ajudou bastante nessa questão de querer que o horto se transformasse em um parque, que seja uma unidade de conservação. E agora que ele fez a publicação, a gente vê como a gente tem pessoas inteligentes e interessadas no município. Um menino deve estar com 21, 22 anos e que já está aí com uma publicação e dessa importância. Então, com certeza, o Denilson também vai ser importante nesse estudo e nessa preocupação com o horto que tem que ser contínua. Outro assunto que me traz a essa sessão é dizer que eu fiquei muito contente que os requerimentos tenham sido aprovados. Eu já pude aqui externar
que, após os 3 anos e meio de implantação do SESI Mairinque, eu penso que nós temos uma responsabilidade muito grande, nós vereadores, porque nós aprovamos a autorização para que fosse feito esse gasto, e eu vou corrigir aqui, porque logo em seguida eu vou falar que tudo que é feito em educação não é gasto, é investimento. Nós aprovamos que fosse feito um investimento na educação por conta de valores repassados desde 2013 para o SESI, por aluno por ano, para que fosse adotado o apostilamento e fosse feita a qualificação de professores no sistema da metodologia do SESI. Eu penso que a gente tem que refletir sobre isso, eu já tenho feito algumas leituras sobre isso e externado a minha opinião. Eu penso que o município tem que voltar às diretrizes do Ministério da Educação. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, e daí a reflexão tem que ser muito mais acentuada e forte. E para isso é importante a opinião dos professores, mas dos trabalhadores da educação também, e dos pais e dos alunos. Os alunos são protagonistas de um sistema. Nós estamos vendo aí as ocupações das escolas pelo Brasil. Por quê? Porque a gente fala que os alunos têm que participar. E essas ocupações, ao contrário do que muita gente está falando, ela não está ligada à bagunça e nem à desordem. Ela está ligada à vontade dos alunos de querer opinar sobre que escola querem. Então, eu penso que os alunos do município também têm que se manifestar. Eu já até cheguei a falar de um plebiscito em relação ao SESI, mas a gente precisa amadurecer essa ideia. Eu penso que a Comissão de Educação da nossa casa, ela pode contribuir com isso. Por quê? Se nós vamos precisar de mais recursos para melhorar as salas de aula, para construir salas de aula, para melhorar os salários dos professores, e para dotar as nossas escolas de computadores, porque não vai adiantar a gente fechar os olhos para uma questão. Se nós aprovamos o investimento e a gente viu que as nossas escolas não foram capazes de dar o número de computadores necessários para que um aluno do 9º ano saísse da escola ou saia sabendo informática básica, ou tendo condições, cada um dos alunos, não de ouvir uma aula sobre informática, mas usar um equipamento, saber usar. Esse aluno, quando ele for para o primeiro emprego, para ser o menor aprendiz, para o seu trabalho, qualquer lugar que ele vai precisar da informática básica. E, às vezes, ele não sabe, e eu penso que a nossa escola ela pode fazer isso. Se a gente preparar as escolas, comprar computadores, trocar aqueles computadores, muitos são antigos, não valem mais, não consegue se baixar tudo neles. Então, nós vamos ter que abrir os olhos para isso. Estender a banda larga para as escolas é importante, mas não é importante só para o uso de celular. É importante para que a gente tenha equipamento nas escolas para os alunos e os professores poderem utilizar. E o recurso disso tem que vir, talvez, de uma parte desse investimento que nós estamos transferindo para o SESI. Então, eu sou a favor de que a gente volte às bases das diretrizes do MEC, no que se refere a tudo que os professores já foram preparados, nos projetos LER, nos projetos sobre, nos livros, na metodologia que eles já sabem. E como sempre vai ser um problema a questão do recurso, que a gente retorne e deixe de repassar para o SESI e faça com que a gente invista esse valor nos professores, no que a escola pode oferecer de melhor para os alunos. Encaminhado isso, eu quero dizer sobre a emenda constitucional 241. A emenda constitucional que está tramitando no Congresso Nacional, ela foi votada e aprovada por 366 deputados contra 111, alguma coisa assim. Mas nós sabemos que não é uma votação só. São 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado. O discurso oficial está falando que não vai reduzir recursos e que não é para um tempo, como estão falando, 20 anos. Mas quando a gente pega a emenda e lê o seu caput e os seus artigos, a gente verifica que é exatamente isso. Não fosse isso, o presidente da República, que mandou esse projeto de emenda para a Câmara,
para reduzir recursos da saúde, da educação e da seguridade social, não teria colocado no artigo 1º, que está modificando o artigo 101 das disposições constitucionais transitórias, e instituindo um novo regime fiscal, que vai vigorar por 20 exercícios financeiros. Então, ele será por 20 anos. O que a gente observa é que, nos primeiros anos e nos 2 primeiros anos, o corte não é acentuado, mas quando vai para o 3º até o 20º ano, ele vai cair sim. Nós sabemos, e quem acompanha aqui sabe, que boa parte dos recursos da saúde vem de transferência. Essas transferências serão reduzidas. E como que vai comprar remédio? Como que vai mandar as pessoas para fazer um exame? Como que vai fazer saúde bucal? Como que vai fazer os programas que estão todos institucionalizados? O recurso vai ser menor. E na educação, como que nós vamos fazer? Se nós sabemos, pelos índices que a gente tem, que as nossas escolas não melhoraram tanto quanto a gente queria. Nós temos meta a cumprir. Como que nós vamos comprar isso que foi falado? De equipamento para as escolas? Com transferências, com recurso próprio. As transferências vão estar a menos. De onde vai sair dinheiro? Nós precisamos de investimento. Nós não precisamos de corte. Quando não se tem dinheiro, o corte é natural. Mas quando se coloca numa emenda constitucional, que por 20 anos vai ter um novo regime fiscal, está dizendo que vai ter corte, sim. Como que não vai ter corte? Tanto é que as entidades que ajudam na construção do SUS já estão falando que no 4º, 5º ano, o recurso do SUS vai ser a metade. Se vai ser a metade, ele vai chegar nos municípios vai chegar pela metade também. E como é que nós vamos dar conta? Como que nós vamos fazer para o atendimento? A população está envelhecendo. Nós não temos um geriatra atendendo na rede básica de Mairinque. Há anos a gente pede que um geriatra seja contratado. Mas a gente sabe que a gente não tem todo o recurso que precisa no âmbito do município. Então, nós temos que nos engajar nessa luta de que dizer não para a PEC 241. É uma PEC que está chamando de PEC da morte, porque ela vai significar isso ao longo dos anos, sem dúvida nenhuma. Nós defendemos sempre os recursos para a saúde, sempre os recursos para a educação, sempre os recursos para a seguridade social. Eu penso que as entidades organizadas estão cada vez mais engajadas nesse movimento, é elas que vão nos dar o norte. Sempre foi assim no país, desde a década de 20 do século passado, as entidades, os sindicatos, é que dão o norte para que a população entenda, através dos estudos que eles fazem, quanto vai se perder de recurso em cada área. A outra questão que nós estamos também atentos é a questão da reforma do ensino médio. Nós aprovamos aqui um plano municipal de educação. E o plano municipal de educação, ele colocou metas para 10 anos. E a gente colocou também que a gente queria muito fazer uma série de coisas para que o nosso plano de educação, quando o aluno saísse no 9º ano, ele tivesse o quê? Chance de chegar no ensino médio. Se essa reforma do ensino médio for feita, aquilo que a gente colocou no nosso plano vai ser uma meia-verdade, porque as crianças e os adolescentes não vão ter o ensino médio que a gente disse que eles precisam para depois eles alcançarem o ensino superior. Eles estão querendo mudar o ensino médio através de uma medida provisória, sendo que, nos últimos 12 anos, tem se discutido dia a dia o ensino médio, seja pelas entidades, seja pelos conselhos, tanto nos municípios, quanto no Estado, quanto na União. O Conselho Nacional da Educação já se colocou ao contrário, os conselhos estaduais estão se colocando ao contrário, os professores estão se movimentando, porque essa mudança por medida provisória, ela vai piorar, ela não vai melhorar. Eu estava olhando hoje o plano diretor de Mairinque de 1992. Falava-se em 1992 que a evasão do ensino médio em 1990, 91, era de 55%. Mais da metade dos alunos de Mairinque que chegavam no médio desistiam. Porque ou não conseguiam acompanhar, ou tinham que trabalhar, ou tinham problema de distância da escola, algum problema eles tinham.
As coisas melhoraram um pouco, e agora a gente está num gráfico descendente de novo, porque nós precisamos que essa discussão aconteça no município. Não pode um governador, cortador de recursos, decidir o que vão fazer, não pode. O secretário da Educação hoje, ele veio de onde? Do judiciário. Se ele não conseguiu resolver nem o problema do judiciário, que tem comarcas como a de Mairinque, que os processos caem pelas janelas, agora na educação ele quer fazer um desmonte. Lutamos para ter um ensino médio que seja razoável. E agora vem os tecnocratas acharem que vão falar não para os alunos, porque essa reforma ela tem um significado, reduzir custo e, de alguma forma, um pouco elegante, falar para o adolescente, você não cabe no sistema, você vai parar no primeiro grau. É isso que eles querem falar. E nós não queremos. Nós queremos nossos adolescentes no segundo grau, de qualidade, e depois uma universidade. Então, eu digo não à PEC 241, eu digo não a essa reforma esdrúxula que está sendo feita no ensino médio do Brasil. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas.